Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. Como você acompanhou aí durante o nosso intervalo, o programa Vem com Fé com o Padre Alessandro Campos será ao vivo amanhã, quarta-feira, programa ao vivo, 7h30 da noite, com a presença da dupla Gilberto e Gilmar. Você que é da região de Campinas, região aqui de Valinhos, vem prestigiar conosco esse programa, né? Claro que ele vai ser exibido para todo o Brasil, o programa é ao vivo a partir das 7h30 da noite. Vem com Fé com o Padre Alessandro Campos, mas se você puder vir até aqui nos nossos estúdios, é sempre mais legal, né? De repente, até a região de São Paulo, Grande São Paulo, ABC, até sul de Minas, quem sabe você não consegue vir aqui conosco acompanhar esse programa ao vivo, 7h30 da noite, o programa Vem com Fé com o Padre Alessandro Campos, toda quarta-feira. Vocês fiquem ligadinhos na programação da Rede Século XXI. Olha só, muita gente já está ligando aqui pra gente, por exemplo, só pra gente ler algumas participações aqui, a Neila Mari Azeni, de Porto Alegre, Andréia Luísa Rodrigues de Souza, de Salvador, Bahia, Elisana Maria de Barros, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Maria de Lourdes Soares, de Botumirim, Minas Gerais, Antônio Alba, de São Paulo, capital, Robert Eduardo Franzói, Nova Trento, Santa Catarina, Maria Gorete Ferreira das Neves, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Gerci Honório, de Caconde, São Paulo, Jandira de Oliveira da Costa, de Ibitinga, São Paulo. Essas pessoas já estão participando do nosso sorteio que faremos no final do programa, de um livro muito interessante, esse livro que está no seu vídeo, ó. Cristo Vive em Mim, um padre italiano que escreveu sobre o beato Tiago Alberione. Tiago Alberione é o beato que fundou a família Paulina, né? Criou a comunidade da família Paulina. Muito interessante esse livro. Eu disse também no começo do programa que quem ligar nesse telefone, nesse 0800, ou também no telefone dedicado a receber ligações de aparelhos celulares, que a gente deixa aí no seu vídeo, você pode ter mais informações de como é que você faz para se tornar sócio aqui da Rede Século XXI e nos ajudar a manter de pé essa obra. E eu já agradeço algumas pessoas que acabaram de se tornar sócios aqui conosco. A Isabel de Roma Magalhães, Belo Horizonte, Minas Gerais, acabou de se tornar sócia. Muito obrigado, Isabel, Deus lhe pague, viu? Maria Etelvina dos Santos Victor, de Penedo, Alagoas. Maria Etelvina também se tornou sócia aqui conosco da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus. Vitória Marisa Mota de Souza, de Brasília, capital, Brasília, Distrito Federal. Também Deus lhe pague, viu, Vitória? E Maria Aparecida Magalhães Carneiro, de Itajubá, Minas Gerais, também acabou de se tornar sócia. Se você quiser fazer como elas, ligue já pra gente. Nesse telefone que está no seu vídeo, você recebe, como de costume, todo mês você vai receber, né, você que se tornar sócio, a revista Brasil Cristão, que é uma revista de formação, uma revista de conteúdo católico, junto com o livrinho de reflexões, que está aí, ó, o livrinho de reflexões que você acompanha durante todo o dia, que acompanha também a revista Brasil Cristão. Muita gente bacana escreve nessa revista, muitos artigos, conteúdos relacionados ao tempo litúrgico. Olha, vale a pena você ter essa revista. Basta se associar, colaborar da maneira que você pode, da maneira que está ao seu alcance. As nossas atendentes estão aí disponíveis para tirar suas dúvidas. Inclusive, a ligação é gratuita. Ligue e se torne sócio conosco. Muito obrigado a todos os nossos amigos que estão participando. Padre Guido, começamos aqui a nossa conversa sobre a revelação divina. É um assunto interessante. O senhor contou para a gente que a revelação divina é todo conhecimento transmitido ao homem da parte de Deus. Essa revelação divina começou com a manifestação de Deus na criação e termina com a morte do último apóstolo. Tudo que tem dentro desse tempo que Deus nos revelou contém a nossa história de salvação, tudo que a gente precisa para que a gente possa chegar ao céu, à vida eterna, etc. Porém, o entendimento disso se dá de acordo com os anos, com os séculos. Temos a teologia, a patrística, até mesmo a filosofia, por que não, né? Também nos ajuda nesse entendimento. E eu fiz uma pergunta, que eu disse que faria uma pergunta para o senhor, Padre Guido. Por que a Igreja Católica tem autoridade diante dessa revelação divina? Porque Jesus, como está confirmado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18 a 20, quando Jesus entregou o primado da igreja a Pedro, disse bem claro, tudo que tu ligares na terra será ligado também no céu. Tudo que desligares será também desligado no céu. A partir daquele momento, nascia o magistério da igreja, até o ponto que, até hoje e até a consumação dos séculos, toda vez que a igreja define
um dogma di fé, uma verdade de fé, com a característica em língua latina de ex cathedra, isto é, do trono, é infalível. Isto é a continuação da mesma palavra e da mesma doutrina da revelação divina. Agora, gostaria de deixar bem claro o seguinte: o desenvolvimento progressivo da doutrina da Igreja leva a um crescimento da inteligência na fé, como também a um conhecimento gradual de certas verdades que antes não tinham sido compreendidas totalmente. Certo. Isto é, a revelação divina, que nós chamamos em língua latina depositum fidei, isto é, o patrimônio da fé está completo. Cabe a nós, através do magistério da Igreja, compreender mais profundamente a riqueza e o conteúdo deste patrimônio, que nos leva a conhecer verdades que já estão reveladas, mas não ainda bem conhecidas pela pessoa humana. Por isso que quando estamos em sintonia total com o magistério da Igreja, numa fidelidade total, nós estaremos acompanhando passo por passo exatamente o caminho que a Igreja continua desenvolvendo até a consumação dos séculos. Quer dizer que essa autoridade da Igreja foi dada por Deus, pelo próprio Cristo. Jesus é Deus, é claro, foi Ele que entregou. Existe alguma outro grupo, outras pessoas, enfim, alguma coisa fora da Igreja Católica que tem essa mesma autoridade? Não, não existe. Porque Jesus não fundou nenhuma igreja paralela. Aliás, obrigado por esta pergunta. Se nós lermos muito bem o capítulo 16 de Mateus, vejam só as palavras que Jesus usa. Tu és Pedro, Jesus falava a língua aramaica, e usou a palavra em aramaico Kefas, que significa rocha. E disse, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus não usa o plural, as minhas igrejas. Por isso é suficiente esta frase, que é fundamental. Se nós quiséssemos fazer uma pergunta para todos os pastores de qualquer igreja cristã que existe no mundo inteiro, e são milhares, se perguntássemos para os pastores, quem é que fundou a vossa igreja? Se os pastores forem pessoas humildes, nunca, e repito esta palavra, nunca poderiam responder que foi Jesus, porque Jesus não criou nenhuma igreja paralela. Isso dá não somente um grande prestígio para a religião católica, mas nos une cada vez mais ao magistério da Igreja, que adquire, inclusive, quando fala ex cathedra, com a autoridade de vigário de Cristo na terra, a infalibilidade. Isto é, não pode absolutamente errar. Só abrindo um parêntese, lembrando que o Papa, e quando ele atua em comum acordo, em colegiado com os bispos, que ele vai proclamar, por exemplo, uma verdade de fé, como o Padre Guido disse, ex cathedra. Isso acontece, por exemplo, na canonização de um santo, sim, né, Padre Guido? Toda canonização de um santo é uma proclamação ex cathedra, sim, não é? Exato. Ninguém poderá nunca duvidar que aquele santo ou santa não esteja no céu. Como também quando o magistério da Igreja pronuncia verdades de fé, por exemplo, referentes a Nossa Senhora. E é muito bela esta sua colocação, porque várias pessoas criticam a Igreja Católica, perguntam também para mim, Padre Guido, o senhor é formado em Bíblia, mas aonde está escrito na Bíblia, por exemplo, estas verdades de fé que a Igreja Católica anuncia e proclama para o mundo inteiro? Está escrito na Bíblia, através de um estudo e de uma análise muito profunda
de tudo que já nós encontramos nos evangelhos, nas páginas também do Antigo Testamento, nas cartas dos apóstolos. Por isso, o estudo é muito profundo e quando a igreja anuncia com profunda alegria, né, uma verdade de fé a respeito de Nossa Senhora, é infalível. Lembrando ainda, complementando, que o Papa, a infalibilidade papal não significa que o Papa não peca, por exemplo. Não existe impecabilidade papal. Isso não. O Papa é um ser humano e ele peca, ele se confessa. Aliás, a gente já viu imagens. Não é difícil achar, por exemplo, o Papa Francisco se confessando isso de maneira pública. O Papa João Paulo II se confessava diversas vezes, todo mundo sabia, diversas vezes durante a semana. Então, o Papa, quando ele age sobre a infalibilidade da igreja, é de acordo com o magistério que o próprio Deus deu para Pedro, que o próprio Cristo deu para Pedro, né? Isso corresponde a assuntos de fé e moral. O Papa não tem infalibilidade de assuntos, por exemplo, de futebol. Não adianta perguntar quem será o próximo campeão brasileiro, se bem que provavelmente será o meu time, o Palmeiras, mas não adianta falar, por exemplo, senhor Papa, qual será o próximo campeão brasileiro? Ele não tem infalibilidade sobre outros assuntos, a não seja que diz respeito à fé e moral, agindo sobre o ministério que o próprio Deus deu a ele. Tá certo? É isso aí, Padre Guido? Perfeito. Inclusive, na profissão de fé que nós todos conhecemos e comunicamos, nós, a um certo ponto, dizemos, eu creio na igreja, uma santa católica apostólica. Agora, santa, porque o seu fundador é santo, mesmo sabendo que, humanamente falando, todos nós, também o Padre Guido, somos pecadores, somos pessoas limitadas, mas o fato mesmo de ter o pecado não tira a santidade da igreja, porque o seu fundador é santo. Interessante, então, entender que a revelação divina, a autoridade para o entendimento dessa revelação divina, é a Igreja Católica que contém esse depositum fidei, né? A Igreja Católica é guardiã desse depósito de fé, dessas verdades de fé, seguindo a recomendação do próprio Cristo, né, Padre Guido? Agora, a gente sempre diz que isso se encontra, vamos dizer assim, essa revelação divina se encontra de três maneiras, né, Padre Guido? A gente como usar essa expressão, num tripé. Sim. Que tripé é esse, Padre Guido? É um tripé que se poderia identificar com uma palavra só, a tradição, né, da igreja. Temos uma tradição escrita, uma tradição oral e o mesmo magistério da igreja. Porque o magistério da igreja e a tradição escrita são sinônimos, Padre Guido? Sim, exato. Tudo que a igreja ensina e comunica, né? Agora, temos também a tradição oral, né, que não se encontra. E esta tradição oral que os apóstolos transmitiam oralmente tem um grandíssimo valor dentro da estrutura da mesma igreja. Certo. E daqui é bom explicar para os nossos amigos telespectadores que se cria a grande divergência com os protestantes, que não admitem uma tradição oral, certo, mas somente o que está escrito na Bíblia Sagrada. Por isso, então, que esse tripé, completando, né, a própria tradição, o magistério da igreja, que são os documentos escritos, por exemplo, o documento de um papa, faz parte do magistério da igreja. Completando o tripé, é claro, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, né? Pois seria errado a gente pensar que somente as Sagradas Escrituras bastaria para todo o entendimento de fé. Aí a gente estaria entrando numa heresia, a sola escritura, uma heresia protestante, sim, na qual diz que só a Bíblia vale, e não é bem o caso, né, Padre? Exato. Inclusive, temos que registrar na história da Igreja o grande Concílio de Trento, que criou lamentamos dizer isso, uma ruptura entre a Igreja Católica e as várias igrejas protestantes, que chegaram, inclusive, a tirar da Bíblia 7 livros. Entendi. E até hoje, infelizmente, é assim. Padre Guido, tem uma pergunta aqui do Paulo Rogério Moraes, ele é de Campinas, aqui nosso vizinho. Pois o senhor comentou alguma coisa no bloco anterior relacionado à revelação divina e os carismas que são suscitados na igreja. Sim. Ele fez a pergunta assim, olha, os carismas que ao longo dos anos Deus foi suscitando na igreja, é uma continuação dessa revelação divina? Olha, podemos dizer que é uma riqueza
há mais ainda desta revelação divina. Uma riqueza que sempre existiu dentro da revelação, mas que não se conhecia. E este gesto de Deus de inspirar e doar novos carismas não terminou, minha gente. Continua até nos dias de hoje. E não podemos colocar limites à ação do Espírito Santo. E isto é uma riqueza profundamente fecunda dentro da igreja. Nós não cansamos de notar como determinados carismas despertam tantas pessoas para um caminho que leva para a santidade. Quer dizer, esses carismas suscitados pela ação do Espírito Santo estão inseridos na revelação divina, né, Padre Guido? Porque se estiver fora disso, nem católicos são, né? Exato. Estão inseridos, talvez demoram a serem descobertos. Certo. Olha, fico sorrindo porque numa página dos escritos do fundador, que é santo, da minha congregação religiosa, Padre Aníbal Maria de França Santo, ele ficou encantado quando recebeu o carisma de fazer o possível para trabalhar pelas vocações, sobretudo para a vida religiosa e sacerdotal. E ele deixou escrito um pensamento, mais ou menos com estas palavras. Eu fico admirado com, por mais de 1900 anos, este carisma ninguém descobriu. E olha só, ele recebeu esta grande luz que transformou em duas congregações religiosas, Irmãs Filhos do Divino Zelo e os Padres Orogacionistas, a qual eu pertenço, que trabalhamos em quase 30 países do mundo, com culturas diferentes, mas tocando para frente a necessidade, especialmente da oração pelas vocações. Eu gosto muito daquele escritor inglês, o Chesterton, um escritor católico inglês, tem diversos livros sensacionais, inclusive uma das principais biografias de São Tomás de Aquino, foi ele que escreveu, o Chesterton, aquele escritor católico inglês. Ele fala o seguinte, ele fala que um santo é um antídoto para cada época na que ele vive, é um antídoto. E que às vezes esses santos são martirizados, pois confundem esse antídoto com um veneno. É bonito isso, né? Porque tem a ver com o que o senhor acabou de dizer, né? Tantos séculos, e como é que alguém ainda descobre algum carisma, descobre algo novo, algo belo, algo profundo, mas que sempre estão, tudo isso inserido na revelação divina. Não tem novidade a ser criada, né, Padre Guido? Exato. Mas há verdades a ser aprofundadas, essas existem, né? Exato. Mas olha só, até quando um fundador ou uma fundadora de uma obra descobre um carisma, até a mesma igreja estuda este carisma antes de aprovar aquela nova congregação. Hoje, a título de curiosidade, mas uma bela informação, na Igreja Católica existem pouco mais de 150 congregações masculinas e pouco mais de 800 congregações femininas, todas aprovadas pelo magistério da igreja. Olha que riqueza. E cada congregação tem um carisma. Bonito isso, né, Padre Guido? Padre Guido, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho já voltaremos para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Eu queria que o senhor explicasse no último bloco para a gente uma coisa interessante que causa um pouco de confusão entre as pessoas. Nós já passamos por esse assunto, mas vale a pena sempre a sua explicação. Queria que o senhor explicasse para a gente a diferença entre revelação divina, que é o que a gente está dizendo aqui desde o início do programa, e revelação particular. Por exemplo, Nossa Senhora aparece em Fátima, conversa com 3 crianças. Trata-se de uma revelação particular, né? Qual é a diferença entre a revelação divina e a revelação particular? Só vai explicar isso para a gente depois do intervalo. Gente, vocês também não deixem de acessar o nosso site aqui da Rede Século XXI, onde os programas que a gente faz aqui durante toda a semana, a gente deixa disponível depois para vocês lá na internet. Esse, inclusive, estará lá em breve, né? Basta você acessar rs21.com.br, que é o portal da Rede Século XXI, /Eclésia, a palavra Eclésia, que é o nome do nosso programa, significa igreja. Então, você acessar rs21.com.br, /Eclésia, você vai direto para a página onde se encontra todos os programas que a gente faz aqui durante toda a semana. São tantos e tantos assuntos que apoiam aí a catequese, o estudo de muita gente espalhada pelo Brasil. A gente sempre recebe recadinho aqui de muitas e muitas pessoas que usam esse nosso conteúdo para poder estudar, aprender um pouco mais. E a partir daqui, do norte que a gente dá na conversa,
Vamos buscar livros, formações, conversar com sacerdotes e tudo mais, para aprender um pouco mais sobre a nossa fé católica, que é riquíssima. Então, rs21.com.br/eclésia é a nossa página do programa. Divulgue para todo mundo, para os seus amigos, tá certo? Vamos para o intervalo, já já a gente volta para o último bloco do programa dessa noite. Até já.